Da multa bilionária que a Defensoria Pública da União aplicou no Elon Musk, você provavelmente já está sabendo. E se não está sabendo, é porque você perdeu algum dos vídeos aqui do canal. Então, se esse for o caso, dá uma olhada nessa playlist, é só clicar no card e ali você confere todos os vídeos da cobertura dos Twitter Files aqui no Brasil em ordem cronológica. Mas o que talvez você não saiba é que existe todo um lobby por trás dessa ação. E o Guilherme Kilter fez um excelente trabalho detalhando pra gente essa história. Como isso foi noticiado pela Folha de São Paulo, a Defensoria Pública da União ingressou na Justiça Federal com um pedido para que a rede social X, antigo Twitter, seja condenada a pagar uma indenização no valor de R$1 bilhão por dano moral coletivo e danos sociais causados ao Brasil. A ação sustenta que Elon Musk, dono da plataforma, teria cometido violação grave contra o Estado Democrático de Direito brasileiro ao incitar o descumprimento de decisões judiciais. Mas não é só isso. Segundo a revista Oeste, a Defensoria ainda pede que 1. Seja adotada uma política de moderação no X/Twitter. Isso aqui tem um cheirinho bem forte de uma artimanha legal para meio que impor a pele da censura ao Twitter sem precisar aprovar ela no Congresso. O que vocês acham que seria essa política de moderação? Não seria ótimo pro Xandão se o próprio Twitter transformasse em lei tudo que hoje o Xandão faz à margem da lei? Afinal, ele já derruba perfis e pede pro Twitter assumir a culpa disso. Se a Defensoria Pública da União estabelecer políticas de moderação para a plataforma, eu não tenho como imaginar que vai ser algo diferente do que o Xandão já tá colocando em prática hoje em dia, sem nem ser lei em lugar nenhum, nem no Twitter, nem no Brasil. A segunda solicitação é para que haja a implementação de um sistema de cooperação com autoridades judiciais. É o que eu tô falando, eles só querem formalizar por escrito o que eles já estão fazendo. Só que até então, eles precisavam enviar a solicitação e o Twitter podia acatar ou não. E o que eles querem aqui é simplesmente que o Twitter acate todas as decisões que eles enviarem, né? E o terceiro ponto, cria-se uma parceria do X/Twitter com organização de checagem de fatos. Essa é bem curiosa, né? Porque assim, já existem as notas de comunidade no Twitter, que é basicamente um sistema de checagem de fatos democrático. Vários usuários de todos os espectros políticos podem se cadastrar ao sistema de notas de comunidade e aí eles colocam notas em publicações e votam sobre a utilidade dessa nota. E dessa maneira, eles conseguem checar, entre aspas, né, vários tweets com informações equivocadas. É um sistema definitivamente muito melhor do que uma agência de checagem que é controlada por meia dúzia de pessoas que, na grande maioria das vezes, possui um lado político bem óbvio, né? Tipo aquela agência Vero lá do Felipe Neto, financiada pela Open Society. Você consegue confiar na imparcialidade de uma agência de checagem dessas? Ou uma agência de checagem do Grupo UOL, sob guarda-chuva aí da Folha de São Paulo, um grupo que possui no seu catálogo aí a Universa, o grupo Splash, enfim, vários antros de militância e ativismo político de esquerda. Pois é, ao longo das eleições, as notas de comunidade do Twitter não existiam ainda. Então, as agências de checagem predominantemente de esquerda eram quem manipulavam, quem controlavam os fatos, as narrativas aqui no Brasil. Se tinha uma fake news de esquerda ganhando muita projeção, isso era simplesmente ignorado. Eles não precisavam checar todos os fatos, só os que interessavam a eles. Então as fake news de esquerda podiam correr livremente. Uma ou outra acabava sendo checada para fingir que existia uma certa imparcialidade, talvez, mas boa parte delas simplesmente eram ignoradas. Enquanto até meme, piadoca, sabe, brincadeirinha, uma imagem zoeira de direita era checada. Eles microchecavam qualquer coisinha, qualquer publicação de direita e faziam vista grossa para várias publicações de esquerda. Era assim que funcionava. As notas de comunidade mudaram as regras do jogo, porque agora tanto esquerda quanto direita estão sendo checados. Então qual é o interesse da Defensoria Pública da União em alterar esse sistema para voltar para o antigo, que estava nas mãos da esquerda? Pô, tá bem óbvio, né? Essa ação quer controlar totalmente o Twitter, não só através de multa, mas também de cooperação com o judiciário e das parcerias com as organizações de checagem. Essa não foi uma ação apenas da DPU. Segundo a matéria da Folha, a ação é encabeçada pela Defensoria Nacional de Direitos Humanos, da DPU, uma tal de Carolina Soares Castelino Lucena de Castro, meu Deus, que nome, enfia. Deve fazer parte da coroa portuguesa essa daqui, né? E é endossada pela ONG Educafro e pelo Instituto de Fiscalização e Controle. A gente já tinha visto isso em um dos vídeos, só que não da forma detalhada que a gente vai ver hoje. Portanto, precisamos ir mais a fundo nessas três instituições, DPU, ONG Educafro e IFC. Como o Eli bem pontuou nessa publicação do Guilherme, a Educafro está em todas. Até eu me surpreendo com a relação íntima entre o identitarismo, pedindo censura sob a rúbrica do discurso de ódio, e a militância de redação mais geral, pedindo censura para fake news,
como fez a ditadura militar. Pra quem tá meio por fora e não sabe o que é identitarismo, é basicamente um braço da esquerda que é responsável por toda aquela ideologia baseada nas identidades. Feminismo, movimento negro, movimento LGBT. Vocês sabem, né? O mais importante não é a moral, o caráter do indivíduo, mas sim a identidade e a qual grupo ele pertence. Se ele é homem ou mulher, se ele é negro ou branco ou amarelo, se ele é hétero, se ele é bi, e por aí vai. O nome é bem autoexplicativo, né? Identitarismo, ideologia baseada na identidade. E o nome da ONG também é bem autoexplicativo, né? Educafro. É bizarro você pensar que uma ONG aparentemente ligada à educação africana tá fazendo coro a um pedido de censura e de controle ao X. E o Eli compartilhou uma outra matéria, olha. Educafro pede que Itamaraty reveja peso da prova de inglês para curso de diplomata. É com esse tipo de coisa que a gente tá lidando. Isso aqui desenha bem o que eu acabei de explicar, né? Identidade acima do indivíduo, do caráter, da competência. A Educafro enviou uma carta ontem ao Instituto Rio Branco pedindo ao Itamaraty que reveja o peso da prova de inglês para o curso de diplomata, porque aparentemente um diplomata por que vai precisar saber falar inglês, um diplomata? É meio bobo isso, né, gente? É que, segundo a Educafro, o desempenho dos cotistas nas últimas edições foi inferior ao dos candidatos brancos. Isso é esperado, dado o fosso histórico que separa os dois grupos, causado por séculos de escravidão e segregação racial. Então, eles defendem cotas baseadas na raça. Se esses cotistas não se saem bem o suficiente, eles defendem que você diminua as exigências para que eles possam ir bem. E assim, a competência, o mérito vai ficando cada vez mais de canto. Afinal, muito mais importante do que a sua competência para desempenhar uma função é a cor da sua pele, com toda certeza. O Matheus Piazza fez um comentário cirúrgico nessa publicação. Ele disse: a estratégia de colonização das instituições pelos militares de esquerda parece ser: número 1, peça cotas; número 2, reduza os padrões sob a justificativa de que o nível de competência exigido é discriminatório; e número 3, flude as instituições com pessoas incompetentes, porém leais à ideologia. E aqui, mano, ele matou a charada, né? Dessa maneira, a esquerda vai aparelhando as instituições com pessoas cada vez mais incompetentes, porém militantes de esquerda. Em nome da luta contra o preconceito, eles vão controlando as instituições por dentro. E acredito que essa seja uma excelente forma de sintetizar o trabalho incrível dessa Educafro que tá aí agora pedindo por censura, né? Então agora vamos dissecar esses três grupos apontados ali pelo Guilherme Kilter, né? Na verdade apontados pela matéria da Folha de São Paulo, começando pela Defensoria Pública da União. Atualmente a DPU é comandada por Leonardo Magalhães, indicado por quem? Olha só, pelo Lula, a Defensor Público Geral Federal. O Leonardo tem um vasto currículo na defensoria, mas também na militância dos direitos humanos, área na qual tem mestrado e doutorado. Olha as peças se encaixando aí. Em seu perfil no X, ele comenta bastante sobre pautas como democracia inabalada, racismo e transfobia, mais pautas identitárias, além de atípicas interações com a influenciadora Juliette na campanha Defensoria Sim. E aqui a gente tem os exemplos do que o Guilherme acabou de narrar. Olha a publicação da Juliette. Mais uma vitória do povo brasileiro. A Defensoria Pública teve o seu direito de requisição mantido na votação de hoje no STF. Cactos juntos com a Defensoria. E aí o Leonardo Magalhães foi lá, deu RT com a hashtag Defensoria Sim. Parece tão orgânico isso, né, gente? Nossa, realmente, assim, parece que a Juliette tá muito engajada com as questões da Defensoria Pública. Eu duvido que ela tenha recebido alguma coisa pra fazer esse tweet. Duvido. Não é porque a gente já teve escândalo de um mensalinho do PT aí que nosso governo ia sair contratando influenciadores para defender pautas políticas que eles querem que se tornem um pouco mais populares, né? E a gente tem as clássicas sinalizações de virtude. Até quando vamos tolerar a violência racista? Lógico, racismo é errado, tem que ser repreendido mesmo, mas o que a gente tá vendo no perfil do Leonardo é um padrão de ativismo político identitário de extrema esquerda. A outra publicação dele ali falando mulheres trans são mulheres, são todos jargões identitários, são jargões ideológicos. Então esse é o cara que comanda a nossa Defensoria Pública da União, um militante ativista da esquerda identitária. Vamos ver a Defensora Nacional de Direitos Humanos, a menina lá com nome gigante. Foi ela que encabeçou essa ação da DPU. Segundo o próprio site da DPU, esse cargo tem como função coordenar nacionalmente a atuação de defensores regionais de direitos humanos. Pelo seu currículo no escavador, Carolina se demonstra bem atuante em pautas de igualdade de gênero, LGBT e empoderamento feminino. Bom, estamos completando todo o bingo da militância da esquerda identitária, né? A pergunta que fica é, o que as ações de Elon Musk têm a ver com atribuições de direitos humanos da Carolina no DPU? Vamos ver os discursos da Carolina que ele separou? Defensora fala sobre desafios da ascensão feminina no mercado de trabalho. Defensora Nacional de Direitos Humanos participa de eventos sobre mulheres no Rio de Janeiro. Dia da Mulher.
mulher. DPU propõe medidas para divulgação responsável de casos de feminicídio. Cara, mais uma ativista de esquerda escancarada tomando as rédeas de uma ação contra o Elon Musk. E a tal da ONG Educafro, hein? Essa ONG foi fundada pelo Frei Davi Raimundo dos Santos com o objetivo de lutar pela inclusão dos negros. Sempre causas muito nobres, né? Muito bonitas. Mas aí a gente vê onde isso vai parar, né? Eles pedem para que inglês não tenha mais tanto peso na avaliação de diplomatas, porque aparentemente exigir que um diplomata saiba falar inglês é racismo. Bom, vamos lá. Inconformado com a ditadura e desigualdade, o religioso decidiu que atuaria para melhorar o mundo e ingressou no seminário. Ao sofrer racismo, assumiu a sua negritude e decidiu que lutaria pelo povo negro. Uau, que homem. Uma das suas ações mais conhecidas foi processar a XP por falta de diversidade. Nossa, grande ação realmente. Em foto com funcionários divulgada no LinkedIn. Eu lembro dessa polêmica, inclusive tenho quase certeza que eu cheguei a comentar isso no canal. No acordo firmado com a ONG, a empresa teve que criar processos seletivos com vagas exclusivas para a população vulnerabilizada, notadamente negros e mulheres, e também promover a educação profissional para essas populações. E a participação dessa ONG na política? Bom, para surpresa de ninguém, ela possui fortes ligações com o PT e PSOL. Olha, só gente boa, né? O Frei Davi apoiou Lula nas eleições de 2022, o Frei Davi foi indicado pelo PSOL para o prêmio Darcy Ribeiro de Educação em 2023. A ONG integrou o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em 2003 no governo Dilma, e o ministro do TCU de Lula, Bruno Dantas, assinou uma carta proposta supra-institucional a favor da equidade racial proposta pela ONG. Ou seja, tá tudo aparelhado, né? Nenhuma surpresa aqui, nós basicamente estamos vendo um monte de militantes ativistas de extrema esquerda pedindo pela censura e perseguição de pessoas de direita. E como o Elon Musk está se negando a simplesmente sair por aí censurando pessoas de direita sem o devido processo legal, agora eles estão tentando multar o cara em R$1 bilhão. E o Instituto de Fiscalização e Controle? Sobre o IFC, há poucas informações disponíveis online. As principais estão na aba da CGU no site do governo, onde consta a finalidade da ONG: mobilizar a sociedade civil para o exercício do controle social, fiscalização social dos poderes executivos, legislativos e judiciário. O único membro oficial da organização divulgado em seu perfil no X é o vice-presidente do Instituto, Everton Kichlet, que se apresenta no vídeo que nós não vamos assistir. Diante desses fatos, ecoam as perguntas. Qual o interesse do defensor público da União de Lula em condenar Elon Musk por atacar a democracia? Por que a ação foi encabeçada pela Defensoria Nacional de Direitos Humanos, que não possui atribuição alguma referente às ações do X? O que uma ONG fortemente ligada à esquerda tem a ganhar ao endossar essa ação? Ainda mais uma ONG que tem por objetivo a inclusão de negros. Quem comanda a ONG IFC e no que essa ação diz respeito à sua atribuição de mobilizar a sociedade civil para o controle social? Por que o X deveria criar parcerias com agências de checagem, segundo a ação da DPU? Esse processo da DPU contra o X e Elon Musk só revelam como o nosso sistema jurídico-político está aparelhado pela esquerda, através das instituições, ONGs e agências independentes, entre muitas aspas. Ajude a divulgar esse levantamento e acredito que estou ajudando, né? Compartilhando a thread e seguindo o perfil. Então, fica a indicação para seguir aí o Guilherme Kilter. Ele realmente faz um trabalho bem legal. Eu vi outras threads dele que eu inclusive separei. Constantemente ele tá publicando coisas interessantes no seu perfil. Então, realmente vale a pena seguir o cara. Mas você também pode ajudar a passar essa informação adiante compartilhando esse vídeo, né? Agora, calma aí rapidinho. A gente já volta pro tema do vídeo. Vai ser muito rápido mesmo. Não precisa nem pular. Eu só quero te lembrar que aprender inglês é muito importante e investir no que você acredita também. Por isso, não perde tempo. Compra logo o melhor curso de inglês da internet, o Método BWay. O link tá ali na descrição do vídeo e te garante R$200 de desconto. Eu prometi que ia ser rápido, então bora voltar pro vídeo. E ele não parou por aí na sua denúncia. Na verdade, ele fez outras publicações muito interessantes, como essa aqui. Vai muito além do Alexandre de Moraes. Existe uma espécie de gabinete da censura no Brasil. Inclusive, engloba o Instituto Vero do Felipe Neto. Esse gabinete da censura é composto por grupos de trabalho / estudos do STF-TSE, institutos e laboratórios de pesquisa acadêmicos sobre moderação da internet, e aí tem o Instituto Vero, NetLab, Internet Lab, Data Privacy Brasil, tem as agências de checagem, Lupa, Os Fatos, Estadão, como a gente já falou, né? Essas agências, a esmagadora maioria delas é controlada pela esquerda também. Tem as ONGs internacionais que financiam tudo, Open Society, Ford Foundation, que inclusive essas aí estão ali trabalhando junto com o Instituto Vero do Felipe Neto e com vários desses outros nomes aí que a gente tá vendo. Isso funciona basicamente dessa maneira. ONGs internacionais financiam laboratórios de pesquisa, os laboratórios de pesquisa produzem relatórios acadêmicos sobre a necessidade de regulação das redes, os grupos de estudo e trabalho do STF e do TSE
usam esses relatórios como base das suas ações, dando legitimidade institucional. As agências de verificação são apontadas como parte da solução, onde as Big Tech seriam obrigadas a controlá-las. Essas agências pertencem a grandes órgãos de mídia tradicionais, ou seja, sai dinheiro das Big Techs e vai para a mídia tradicional com a força do judiciário. E não se engane, elas são extremamente organizadas. Na maioria das vezes, se conhecem e são amigos. Uma das maiores coalizões dessas organizações é a Coalizão dos Direitos nas Redes, o CDR, que inclusive fez campanha pelo PL das fake news. O discurso é sempre de que as redes sociais e a internet carecem de uma moderação e regulação para um funcionamento seguro e democrático. No fim, sempre acaba em mais poder para o Estado e censura. Na verdade, o que a gente está vendo são vários braços da esquerda querendo controlar a internet. Por que vocês acham que a esquerda quer controlar a internet? É porque ela realmente quer uma internet mais democrática? Ou porque ela quer simplesmente que seja só a voz de esquerda que repercuta na internet? Nossa, é muito difícil de saber essa, hein, gente? É um vespeiro a ser mexido, tem muita coisa a ser descoberta. Se essa galera classificar esse post como fake news, fiquem de olho. Curiosamente, eles estão sempre de olho. Esse é o logo da Coalizão Direitos na Rede. Ó. E esse texto ele fez em resposta a uma publicação que ele já tinha feito lá em janeiro. Olha só, as eleições de 2024 correm sério risco de censura. O Alexandre de Moraes criou um grupo de estudo no TSE focado no enfrentamento à desinformação. Saiba tudo sobre o perigo desse comitê na thread abaixo. Nesse mês de janeiro, através de uma portaria, o TSE instituiu a Comitê de Estudos sobre Integridade Digital e Transparência das Plataformas de Internet no Processo Eleitoral. Que nome chique, hein, gente? Será um grupo multidisciplinar composto por 10 pessoas no total, presidido por Alexandre de Moraes e com foco no enfrentamento à desinformação. Bom, só por ser presidido pelo Xandão, hoje em dia a gente já sabe que coisa boa não vem daí. O que preocupa é o histórico e a parcialidade dos participantes desse grupo. Imagina só. Vamos ver então os detalhes de cada um. José Fernando Moraes Chuí, ex-delegado federal da área de combate ao terrorismo. Chuí tem histórico de atuação com Moraes e Fachin. Ele foi exonerado da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro após criticar um projeto de lei sobre antiterrorismo, de autoria do líder do governo na Câmara, o Major Vitor Hugo. Segundo O Globo, Chuí foi assessor de Alexandre de Moraes enquanto ele era ministro da Justiça. Ele também trabalhou no programa de enfrentamento à desinformação do TSE durante a gestão de Edson Fachin em 2022. Próximo assim do Xandão realmente é pra ficar de olho. Lara Schertel Mendes. A Laura é professora com extenso currículo de graduações nacionais e internacionais. Atuou fortemente na elaboração da LGPD. Ela tem um livro só sobre a regulação da internet. E acontece que também é filha do ministro Gilmar Mendes. Francisco Carvalho de Brito Cruz. O Francisco é diretor executivo da Internet Lab, uma ONG voltada para pesquisa acadêmica, sobretudo no campo da internet. Na prática, a Internet Lab produz relatórios de pesquisa de viés progressista, que está junto ali do guarda-chuva identitário, com os clássicos temas de discurso de ódio, defesa da democracia, diversidade LGBT. A pauta identitária está sempre junto. A ONG em seu site declara apoio a instituições globalistas como o Open Society de George Soros, Ford Foundation. Francisco é seguido por Lula no X, o antigo Twitter, e tem o seu nome mencionado em artigos no site do PT. É tudo farinha do mesmo saco, gente. Tá todo mundo ali, ó, debaixo desses guarda-chuvas da extrema esquerda, trabalhando supostamente em nome da democracia, mas para garantir a hegemonia no poder do seu próprio lado. Tem mais, Beatriz Kira. A Kira é professora, também com farto currículo acadêmico. Segundo ela mesma, sua agência de pesquisa se concentra na regulação de plataformas digitais e na supervisão do poder econômico de empresas de tecnologia. Também foi coordenadora de pesquisa do Internet Lab, mesma ONG de Francisco. Durante o governo Dilma, participou de programas de secretarias do Ministério da Justiça e da Casa Civil. Tem o Bruno Ricardo Bioni. O Bruno é fundador da Data Privacy Brasil, organização voltada para a proteção e regulação de dados na internet, e em seu Instagram ostenta fotos em comemoração de aniversário com Orlando Silva, relator da PL das fake news, e Francisco Carvalho, da Internet Lab. Todo mundo juntinho, né? Na legenda, amigos que a luta a favor da democracia me deram. É pela democracia, né, ô Brunão? Clara Iglesias Keller. Ela é advogada e pesquisadora especializada em regulação das redes. Ou seja, especializada em querer censurar os outros, entendi. Já tendo trabalhado em conjunto com a Data Privacy Brasil de Bruno. Mas que surpresa, hein? Mais uma pessoa da patotinha. No seu perfil do X, afirmou que os apoiadores de Bolsonaro chegaram a ser piores que os de Trump em protestos durante a pandemia.
pandemia. Nossa, vocês estão surpresos? Ela também é anti-bolsonarista e anti-trumpista. Mas quem diria, hein? Um grupo de estudos montado pelo Xandão só com gente da extrema esquerda. Será que vai ser imparcial, sei lá, o que sair desse grupo de estudos? Será que eles realmente estão muito preocupados com a democracia? Eu não tenho a menor dúvida de que um grupo montado só por esquerdistas, formado só por esquerdistas, vai trabalhar de maneira justa e imparcial e não vai tentar favorecer a esquerda de maneira nenhuma. Afinal, eles sempre usam a palavra democráticos, né? Então eles são democráticos, só podem ser. Ela também apresenta um viés progressista, mas que surpresa, ao se posicionar em favor do aborto nessas redes. Não esperava por essa, tô muito surpreso. Gabriel Campos Soares da Fonseca, ele é universitário e assessor da presidência do STF. Também faz parte da coordenação do livro Eleições e Democracia na Era Digital, que foi lançado no TSE em 2022. Nina Fernandes dos Santos, ela é diretora da Alafia Lab, outra ONG progressista de pesquisa apoiada pela Open Society de George Soros. E ela escreve principalmente sobre o combate às fake news e as políticas de ação contra isso. Em suas redes também demonstra claro apoio ao Lula e ao PT, mas ela também vai ser super imparcial, pode ter certeza. E para fechar com chave de ouro, o tal comitê tem Alexandre de Moraes como presidente e Carmen Lúcia como vice, só melhora. Fica evidente que esses tais especialistas fazem parte de uma mesma bolha e são completamente parciais em sua ideologia. O que não fica claro é qual será o trabalho desse povo todo, apenas que serão comandados por Alexandre de Moraes. Procurado pela Gazeta do Povo com esses questionamentos, o TSE não respondeu. Vale lembrar que nas eleições de 2022, tivemos uma clara atuação de censura por parte do TSE. Pelo jeito, eles planejam repetir a ação, mas agora de forma mais intensa e organizada. Será que estamos diante de um comitê de censura? Compartilhe esse conteúdo e ajude a espalhar esses fatos. Isso tudo foi publicado em janeiro pelo Guilherme. E vocês veem, claramente era a intenção deles. Eles estavam montando um gabinete, um comitê de censura. Escolheram a dedos só figuras progressistas, identitárias, só ativistas de esquerda, psolistas, petistas, mas supostamente em nome da democracia, para garantir a regulamentação das redes sociais, controlar a internet. Só que aparentemente a intervenção recente do Elon Musk jogou um balde de água fria nessa galera, mas a gente tem que expor isso, então por favor, como o Guilherme pediu, passe a informação adiante. Vai lá, segue o Guilherme, passe esse vídeo para o máximo de pessoas que a gente tem que ver até onde vai a organização dessa galera para censurar a direita. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo como é tudo absurdamente aparelhado? Depois de algumas horas dessa thread ser postada, uma das integrantes do grupo, a Nina Santos, fechou seu perfil no X. Será que ainda tem algo a esconder? Suspeito, hein? Suspeitíssimo. Pois essa mesma Nina Santos, recentemente, se pronunciou sobre todo esse caso aí do Elon Musk que a gente tá vendo. Sim, ela reabriu o perfil, talvez depois de fazer uma limpezinha básica nele, né? Ela disse, o fato de um comitê do Congresso americano divulgar decisões judiciais sigilosas de cortes brasileiras é colonialismo e interferência na nossa soberania. O debate nesse momento tem que ser sobre tentarem tirar do Brasil o poder de decidir sobre a sua própria sociedade. Bem curioso, né? Uma menina, como a gente viu, tá extremamente ligada a toda uma organização que é financiada por bilionários gringos, falando sobre colonialismo e interferência na nossa soberania. O Eli Vieira respondeu muito bem a isso. E pra quem não lembra, o Eli é um dos responsáveis pelos Twitter Files, né? Ele disse, quem é você, envolvida com ONG pró-censura que recebe dinheiro estrangeiro de George Soros pra falar em colonialismo e soberania? O termo do relatório dos congressistas americanos, aliás, é como o TSE e STF estão obrigando o X a violar as leis brasileiras. A liberdade de expressão é universal. Artigo 19 da, suponho que seja a Declaração Universal de Direitos Humanos. Como discurso de ódio, desinformação e desordem informacional são criações da esquerda acadêmica americana, os únicos colonizados aqui são você e seus colegas. Como eu escrevi, a esquerda brasileira está se deixando colonizar pela americana. Como disse Kim Holmes no City Journal em 2019, a intolerância e o liberalismo, enquanto abstrações ou princípios, raramente são assumidos pelos progressistas. Ninguém, exceto o mais extremista, argumentará que a intolerância e a censura são coisas boas em si mesmas. Normalmente, a estratégia preferida é mais sutil. Em vez de punir quem diz coisas erradas, os novos propagadores da intolerância tentam ocultar suas interdições à fala, à expressão e ao pensamento em discursos mais razoáveis. Algo precisa ser feito para tornar essas proibições mais palatáveis, porque ainda há muito respeito pela liberdade de pensamento, fala e expressão nos Estados Unidos. Então, como fazer isso? A resposta é bastante simples. Mudar de assunto. Desvia o foco da inviolabilidade do direito de fala para algo mais aceitável. Os sentimentos das minorias, por exemplo. E é por isso que eles usam tanto o identitarismo, tá? Porque eles usam isso para fazer apelo emocional. E dessa forma, eles perseguem os seus opositores políticos. E se não for para desviar o foco para os sentimentos das minorias, pode ser para o suposto desejo de conviver com maior diversidade. Que é um outro jeito de falar que é pelas minorias. E aí o Eli simplesmente mostrou que ela faz parte de uma ONG financiada pela Open Society do George Soros. Mas ainda tem mais. Olha só, robôs impulsionaram críticas de Musk a morais no X. Segundo o estudo da UF
UFRJ, quase metade do grupo que endossa o discurso do bilionário é composto de robôs. Vamos ver qual foi o grupo que realizou esse estudo? Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais. NetLab. Opa, NetLab, a gente já não viu esse nome aqui não, gente? Foi a tal da NetLab, então, que fez um estudo falando que só tem robô apoiando o discurso de Elon Musk. São sempre os robôs, né? É impressionante como essa galera não tem público, não tem engajamento, então eles precisam falar que o engajamento do outro lado é sempre feito por robôs. E como faltou comentar um pouco mais sobre essa NetLab, o Eli Vieira também voltou a responder essa publicação do Estadão, dizendo: modelo de inteligência artificial do NetLab para detectar bots? Truco. O próprio X obriga perfis robóticos a se identificarem como tal. Por que o Lacre GPT ou o NetLab seria melhor? E esse é mais um antro financiado por George Soros. Quanta coincidência! E NetLab não é um lab, não é um laboratório. Qual é a desse cientificismo de antro de lacração e ativismo nas ciências humanas e chamar a si mesmo de laboratórios? Isso é patético. Saiba por que NetLab é um grupo de ativismo e não de pesquisa aqui. E aí, postou, mais uma vez a gente tá vendo, NetLab também é apoiado pela Open Society, Ford Foundation, sempre as mesmas, George Soros despejando dinheiro em tudo que não presta no mundo. NetLab acusa o X de falta de transparência, mas não disponibiliza sua lista de supostas contas inautênticas. O método de inteligência artificial também é opaco. Adoraria ter acesso à lista e examinar uma amostra para ver se são todos bots mesmo. O Eli solicitou essa lista e até agora nada. Vamos ver. O Eli Vieira trucou aqui, né? Será que eles vão aceitar? Bora dar uma olhada mais minuciosa nessa pesquisa pra ver se são todos robôs mesmo? O quanto que a gente pode confiar nesse conluio ali, nesse gabinete de censura financiado por um bilionário esquerdista maluco lá de fora? E o David Agape, também dos Twitter Files, foi outro que comentou sobre essa polêmica. Alguns pontos interessantes do estudo da NetLab. Primeiro, o estudo não está publicado em lugar algum. Pelo menos eu não encontrei. Mas foi mesmo assim enviado à mídia amiga com exclusividade. E pra surpresa de ninguém, o Estadão também tá junto aí nesse consórcio da censura da extrema esquerda. Finjam surpresa comigo aí, gente. Segundo ponto, há no site do NetLab uma nota sobre o Twitter Files, não relacionada sobre esse estudo. É interessante que é utilizada nessa nota uma checagem aos fatos. E o que é checado? Algo que já havia sido corrigido pelo Eli, por mim e pelo Michael Schellenberger. Mas por que aos fatos se deu o trabalho de checar isso? Simples, a ideia é nos taxar como mentirosos. As agências de checagem têm o seu poder de polícia. Essa checagem será utilizada como arma pelo gabinete do amor. Aos fatos, inclusive, escreveu um artigo inteiro sobre mim com base no meu perfil do LinkedIn. Poderia simplesmente ter entrado em contato comigo, mas preferiram escrever besteiras. Quando eu fiz a minha exposição no Senado, eu mostrei um mapa do complexo industrial de censura no Brasil. Só que talvez eu tenha esquecido de dizer que aquele era apenas o braço estatal. Há uma infinidade de ONGs bancadas por bilionários, laboratórios de universidades e entidades privadas forçando a censura e perseguindo opositores do governo. São altamente organizados e coordenados. Em breve falarei mais sobre isso. Boa noite. É basicamente o que a gente viu no vídeo de hoje. Não é teoria da conspiração, pessoal. É simplesmente você seguir os nomes. Follow the money, né? Siga o dinheiro e você vai ver. Tá tudo desembocando lá no George Soros. O cara sai despejando dinheiro e um monte de ativista de esquerda para fazer militância, pedindo por censura em nome de causas identitárias. No fim das contas, é tudo pelo poder. É só isso que eles querem. Colocar a esquerda no poder e manter a esquerda no poder. Não é pelas minorias, não é pela democracia. Não, é pelo poder. Esquerda no poder sempre. E não tem forma melhor de encerrar tudo isso do que com esse comentário do Eli. Me acordem quando Alexandre de Moraes usar a acusação de abuso de poder econômico contra ONGs que fazem ativismo pela censura no Brasil com dinheiro da Open Society, Ford Foundation e todas essas, que estão sempre juntas, né? Mais um caso de duplo padrão moral. E um dos casos em que essa acusação foi usada foi justamente contra Google e Meta por usarem o seu direito de se manifestar contra o projeto de lei draconiano de censura que queria fazer mal a eles. Ele tá falando da PL das fake news. O Google colocou uma nota falando que essa PL não era positiva e aí acusaram o Google de abuso de poder econômico. Ou seja, se é o Elon Musk se posicionando contra a censura, se é o Meta ou a Google se posicionando contra a censura, é abuso de poder econômico. Mas se são ONGs de esquerda, laboratórios de esquerda, todos financiados pelo George Soros, pela Open Society, aí não. Aí não tem colonialismo, aí não tem abuso de poder econômico, não. Por quê? Porque é em nome da esquerda. Derramar dinheiro de bilionário esquerdista nas contas de ativistas esquerdistas em nome da censura, isso aí é super ok, isso aí é maravilhoso, isso é legal, isso é apoiado, inclusive o Xandão chama toda essa galera para um grupo de pesquisa ali junto com ele. Agora, lutar pela liberdade de expressão, aí já é demais, aí não tem como. Enfim,
É contra isso que estamos lutando, meus queridos. Acho que nesse vídeo deu pra desenhar bastante, né? Como é que funciona a rede de financiamento esquerdista. Então, novamente, peço para que você passe adiante toda essa informação, porque é importantíssimo que o máximo de pessoas possíveis saibam de tudo isso, de toda essa organização da esquerda atuando fortemente para tentar calar as vozes de direita, não só no Brasil, no mundo todo. Enfim, muito obrigado pela sua audiência, conto com o seu apoio e até o próximo vídeo. Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles se julgam e logo após tentam calar a tua voz. E depois de tudo, os fascistas somos